Muito bem, povo de Deus, nós estamos numa série de mensagens chamando Florescendo em Terra Seca. Sempre gosto de contextualizar, porque é possível que tenha alguém que está aqui com a gente hoje, que está vindo pela primeira vez na igreja, ou então não acompanhou as outras mensagens da série. E a proposta dessa série de mensagens é visitarmos a Bíblia Sagrada para encontrarmos histórias de personagens bíblicos, de homens e mulheres que viveram experiências que nós poderíamos classificar como experiências de sequidão, experiências amargas, experiências de deserto, experiências difíceis. Mas apesar destes contextos tão desafiadores que eles viveram, estes homens e mulheres conseguiram florescer, conseguiram frutificar, conseguiram experimentar algo de extraordinário, ainda que vivendo na sequidão. E hoje nós vamos a um personagem cuja história é bastante conhecida, mas nós queremos visitá-la mais uma vez para dessa história tirar algumas reflexões. Este personagem é Elias, e nós vamos ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos seguir. Vamos ler todo o capítulo 19. Vamos ler todo o capítulo 19, são 21 versículos, leremos juntos e te convido a acompanhar conosco, ou aí pela tela, ou por aqui, pela minha leitura. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú.
No entanto, fez sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque essa palavra é rica. E nós abrimos agora a Bíblia, Senhor, para ouvir a Tua voz. E pedimos que agora, quando a pastora Anelisa e eu abrirmos a boca, também possa sair a voz que vem da orientação do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ensina-nos, Pai. Faça, Deus amado, com que a terra seca em que habitamos possa florescer, mesmo num ambiente desértico e desafiador, que sejamos abençoados por esse Deus presente, por esse Deus que está conosco, independentemente dos momentos em que vivemos. No Teu nome, Jesus, oramos. Amém. Amém. Uma das experiências mais desérticas da vida é a solidão. É a solidão porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Sem um outro humano, a gente nem vive, a gente nem vem à existência. Nós, para existirmos, precisamos de outro humano. Para criarmos a nossa própria identidade, nós precisamos de um outro humano que nos interpele. Então, chegar numa experiência de vida onde a gente se sinta absolutamente sozinho é devastador. E não só devastador, como talvez destruidor de qualquer sentido que a gente possa dar para a existência e para o viver. Sentir-se só, sentir-se solitário, sentir-se abandonado, é uma experiência muito, muito profundamente desértica, profundamente geradora de angústia e de muita dor, a ponto de que muitas pessoas, quando se sentem assim, quando se sentem absolutamente sozinhas, começam inclusive a pensar que a vida não tem nenhum sentido. E é justamente essa experiência de dor, essa experiência de deserto, essa experiência de solidão que está sendo vivida pelo profeta Elias. Elias é alguém que nos ensina que é possível florescer mesmo que a gente atravesse esse deserto terrível que é o deserto da solidão. Então, se você já se sentiu ou está se sentindo sozinho ou sozinha, o que também é uma experiência bastante complexa, porque a gente pode se sentir sozinho até no meio de muita gente. A gente pode se sentir sozinho até mesmo cercado de pessoas, mas se você já experimentou essa sensação de que é você por você e ninguém mais, você entende do que eu estou falando, e você vai entender muito o que o Elias viveu, e acredito que se você vive ou viveu essa experiência, o texto de hoje vai ganhar muito sentido e vai encontrar muita ressonância aí no seu coração. Elias é um personagem que vai do amor ao ódio do povo em questão de segundos ou de pouco tempo. Elias está num momento da vida onde ele coloca o povo em xeque, para que o povo possa escolher. Se encontra agora no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal, e outros 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá, que comem à mesa de Jezabel. E aqui, naquele contexto de uma história conhecidíssima, provoca-se neles um desafio entre deuses, entre divindades. Afinal de contas, qual Deus é Deus de verdade? Qual que tem poder? E o Deus que tiver poder, a gente vai servir a esse Deus. E assim foi feito um desafio. E esse desafio acontece no capítulo 18, o capítulo anterior que nós lemos. E nesse desafio, Baal não responde. Elias chega a fazer uma certa chacota de toda aquela cena que estava sendo produzida. E Deus responde
de uma forma miraculosa. E isso acontece de uma forma assim surpreendente, fogo do céu descendo e consumindo ali o sacrifício sobre o altar, chupando, secando toda a água que Elias ainda coloca como se fosse uma forma de dificultar o processo. Entretanto, isso provoca no meio do povo o entendimento de que o Senhor é Deus, mas também provoca no coração de Jezabel e de Acabe, o rei e a rainha de Israel. Agora, abre parênteses só para explicar para você que não está familiarizado com o texto e não entendeu ainda a explicação. Elias é um profeta de Deus, que vive no reino de Israel. Esse reino de Israel, nesse contexto, é liderado pelo rei Acabe, que se casou com uma rainha fenícia chamada Jezabel. Deixe estar que no passado, quando você se unia a um rei, né, se unia a uma noiva rainha, que ia se tornar a rainha, esse casamento não se dava por paixão, né, gente? Eles não se conheceram no Tinder e nem se apaixonaram no bloquinho, muito menos no retiro da igreja. Eles não se viram no Instagram, começaram a curtir as fotos uns dos outros, mandar uma mensagem, nossa, como você está linda, não, e depois se relacionaram. Não, né, gente? Eram acordos políticos. O Acabe casa com a Jezabel, porque casar o rei de Israel com a rainha da Fenícia ampliaria o poder político, bélico, enfim, o poderio econômico dos dois reinos. Então, os casamentos, eles se dão por motivações políticas e econômicas, não por amor romântico. Mais uma coisa, naquele tempo, política e religião são atrelados. Totalmente atrelados. Quando você está governando uma nação, a religião do rei, ela também é determinada para toda a nação. Então, se Acabe é do reino de Israel, e Israel serve a Deus, a Yahvé, então todo Israel vai servir a Yahvé, porque essa é a opção do rei Acabe. E Acabe tem debaixo dele os profetas de Yahvé. Só que quando ele casa com a Jezabel, que é fenícia, lá na Fenícia a religião é outra. Lá adora-se a múltiplas divindades, Baal e Asherá, por exemplo. E quando ela vem e casa com Acabe, ela fala, tudo bem, eu caso com você, mas eu vou trazer comigo as minhas divindades também. Acabe vira e fala, junto com as divindades vai vir dinheiro? Porque é isso que interessa, gente. Hoje, ontonte e para todos os sempre, forever and ever and ever. O que interessa é grana, money, ok? Que naquela época ainda não era dólar, mas devia ter muito ouro, inshallah. Enfim, aí Acabe vira e fala, beleza, pode trazer seu ouro e pode trazer junto com seu ouro o Baal, a Asherá e quem mais você trouxer. Você vai trazer quantas terras aí para mim, quanto gado, quanta prata, quanto ouro, trazendo tudo no bojo, está maravilhoso. Só que o Acabe não contava que lá em Israel teria um profeta incorruptível, que era o Elias, que ia dizer, eu não vou compactuar com esse casamento político, com o jogo político e querendo perverter a nossa fé em Deus, que nos libertou do Egito, não. Eu não vou aceitar isso não, e mais, vou mostrar que essas divindades são tudo fajuta e que é tudo de fachada. Então, o Elias, que é profeta, um profeta fiel, que não foi comprado pelo palácio, ele vira e fala, vamos fazer aqui uma cerimônia e vamos clamar aos deuses. Eu vou clamar a Deus e a Yahvé, e vocês, profetas de Baal e de Asherá, que vieram tudo na bagagem da rainha Jezabel, que veio da Fenícia, vocês clamam a Baal e a Asherá. E o Deus que responder com fogo nesse sacrifício que nós botamos aqui no altar, esse é o Deus verdadeiro. O povo lá estribuchou, gritou, virou de cambalhota, plantou bananeira, clamou por Baal, por Asherá e nada. E aí Elias só zombando dele. Lá pelas tantas, Elias vira e fala, Deus, mostra aí para esse povo que tu és o Senhor e Deus verdadeiro. E o fogo desceu do céu e consumiu tudo. Elias ficou felizão. Diante de todo mundo mostrou que Deus era verdadeiro. Só que a Jezabel ficou como? Irritadíssima, claro. Porque mostrando a falibilidade dos deuses dela, estava também colocando em questionamento o próprio poder político dela. Né, não entendeu? Religião e política não está atrelado. Quando eu mostro que a tua religião é furada, o que acontece com o teu poder político? Vai pelo mesmo ralo. Ela não vai ficar assim, não? Eu vou matar você, Elias. E aí, quando Elias fica sabendo que ele está sob uma sentença de morte de Jezabel, ele foge e vai se sentir muito sozinho. Elias vai se sentir sozinho numa sequidão da sombra da morte.
numa sequidão da sombra da morte, onde ele vai entrar no deserto. E a primeira cena de Elias está no deserto. Elias no deserto falando: Deus, eu quero morrer. Quero morrer. Porque afinal de contas a gente fez o sacrifício e tudo mais, mas Israel está todo do lado de lá. Eu estou me sentindo sozinho nessa jogada aqui. A opinião pública está toda contra mim. Está todo mundo contra mim. O pensamento do governo, do poder, está contra mim. E eu faço o que com isso agora, Deus? Porque afinal de contas, o Senhor respondeu lá a minha oração, mandou fogo do céu e consumiu. Só que agora eu estou sozinho, tendo que correr da Jezabel. Mas não é só da Jezabel, é de todo o poder político contra ele. E aí, Elias pede a morte. Elias pede a morte com aquela sensação de que a vida perdeu sentido. Elias pede a morte com aquela sensação de esgotamento, aquela sensação de cansaço, de esgotamento, de que seus esforços foram inúteis, de que ele lutou, nadou para morrer na praia, que fez o possível e o impossível, mas agora ele se sente paralisado, falta ânimo para fazer qualquer coisa, não tem ânimo para mais nada, quer que tudo pare, que tudo acabe. E é interessante que aqui abre um parêntese muito interessante, que muitas vezes há um certo julgamento contra aqueles que dizem que querem a morte, quando na verdade ninguém quer morrer, mas quer que a dor pare. Muitas vezes o que se pede é: eu quero que essa dor pare, e eu não vejo solução para isso. E porque eu não vejo solução, entra um nível de desespero, então é melhor que morra. Mas no fundo, todo mundo quer viver sem a dor. Elias está no momento aqui de uma dor onde ele não está vendo saída, onde ele está paralisado, onde ele está se sentindo sozinho. E aí Deus chega para Elias e faz uma pergunta que chega a ser pedagógica, porque faz essa pergunta mais vezes. Ele vira para Elias e fala: você está fazendo o que aqui, Elias? Gente, Deus é um terapeuta daqueles pancada. Porque Deus podia muito bem ter falado o seguinte: Elias, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sei o que se passa no seu coração, aliás, eu sei por que você está correndo. Então é o seguinte, meu filho, segue firme aí que eu vou estar com você e acabou. Não, Deus é pedagógico com Elias, Deus é terapêutico. Deus faz com que Elias bote para fora o que está ali dos seus sentimentos, faz com que Elias materialize em palavras o que ele está sentindo. Elias repete esse ciclo, Deus faz essa pergunta de novo, Elias repete a mesma coisa, não sei se você já entrou em um ciclo assim, um ciclo onde parece que a gente está esgotado, parece que as portas se fecharam, e a gente repete um mesmo discurso, que é o discurso da dor, é o discurso da frustração, é o discurso da sequidão da vida, é esse discurso do sofrimento. Isso vira como que um disco repetindo, e por vezes é necessário que esse discurso saia, porque ele precisa sair de alguma forma. E aí Elias está aqui narrando, ou o texto está narrando a sequidão dessa solidão. A partir do versículo 4 é isso que ele vai dizer: ele entra no deserto, ele se deita debaixo de uma árvore, ele pede para si a morte, ele diz: chega, já tive o bastante, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, vou deitar aqui, vou dormir. A solidão faz isso com a gente, coloca a gente numa sensação de paralisia, de não ter ânimo para tentar de novo, de nos colocar numa relação de desesperança sobre a possibilidade de construir novas relações. Diz: ó, basta, já deu para mim, eu não acredito que seja possível viver nada diferente disso. Eu tenho estado aqui debaixo desse reinado de Acabe, de Jezabel, e eu não acredito mais. A solidão, ela tem esse potencial de tirar da gente o brilho de viver, o ânimo de viver, uma sensação de que agora, já que é para ficar sozinho, então eu vou ficar sozinho mesmo. Um desejo, um impulso de a gente se isolar, para que a gente possa materializar a solidão que a gente sente. Porque muitas vezes a solidão está aqui, em termos do sentir, ainda que a gente esteja cercado de pessoas.
E aí a gente vai e se afasta, como Elias fez, vai lá para o meio do nada, para o meio do deserto, para debaixo da árvore, onde ninguém possa ver, porque parece que a solidão materializada dói menos que a solidão sentida. Dói menos você materializar a solidão para você dizer, é isso mesmo, agora eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. Parece que dói menos do que você ser cercado de pessoas e estar sentindo só aqui dentro. Então, Elias está num contexto de deserto, onde a solidão lhe roubou a vontade de viver, a vontade de tentar de novo, toda a energia que ele podia ter ou exercitar. Elias está num deserto e num ambiente de sequidão externo, porque afinal de contas, ele está sendo perseguido. Mas também interno. Nem tudo se resolve aqui, sabe? Tem muita coisa que tem que ser resolvida aqui dentro. E às vezes a gente tem a sensação, eu não sei você, mas às vezes eu tenho a sensação de que aqui fora eu consigo resolver tudo, mas aqui dentro parece que eu preciso de uma certa ajuda, porque não é tão simples. Parece que aqui fora a matemática de 1 mais 1 é 2, mas aqui dentro a matemática de 1 mais 1 não bate. Ele está vivendo essa sequidão desafiadora, que afinal de contas, não é simples de lidar, porque Deus estava com ele. Deus fez um sacrifício, fez o fogo descer do céu ali. Entretanto, Elias ainda se sentia só. Aliás, aqui é tão interessante, porque nem mesmo uma manifestação extraordinária de Deus. Veja que Deus vai a ele. O anjo toca nele, um anjo vem e toca nele, está lá no versículo 5. Elias vê que o anjo tinha acabado de fazer um pão caseiro. Gente, olha que experiência extraordinária. O Elias está lá no deserto, se sentindo sozinho, o anjo vem e fala, Elias, tem uma notícia para te dar, eu fiz um pão caseiro para você. Eu não sei você, eu ia ficar felizona, que eu adoro pão caseiro. Acabei de fazer um pão para você, assei um pãozinho, está aqui, come o pão. Veja, Deus se faz presente através de um anjo que faz pão caseiro. Extraordinário isso, muito legal. E aí ele come. E ainda que coma, ele se sente só e mais. Ele se fortalece, mas continua indo embora, se afastando cada vez mais de Israel. Vê que ele vai comer a comida, ele vai se fortalecer com a comida, mas depois ele vai continuar viajando 40 dias e 40 noites para Horebe, ou seja, a região para onde ele vai é se distanciar cada vez mais de onde ele vem. Às vezes a sensação de solidão, ela nos consome tanto e de tal maneira que ainda assim, ainda que Deus vá se manifestar, a gente não consegue ainda sentir que a gente está com alguém, que tem alguém por nós, que a gente não está sozinho. É interessante a gente pensar também em relação a essa questão da solidão, que apesar de Elias ter toda essa experiência, ele ainda passava por esse sentimento de solidão. Por um problema, por um desafio. Num outro quadro totalmente diferente, nós temos lá o jardim, o paraíso, nós temos o homem criado por Deus, nós temos ali a natureza virgem, a natureza perfeita, não tem pecado, e o homem está só, não havia alguém que lhe correspondesse, não havia um igual a ele, nesse sentido, não havia um igual a ele, muito parecido com o que Elias está passando aqui. Elias não via, não observava, não encontrava alguém que estava na mesma situação que ele, parecia ele lutando contra o mundo, porque o mundo dele era aquele mundo ali de Israel, era Elias contra o mundo. Você já viveu isso? Já teve essa sensação de parecer que você está lutando contra o mundo? De parecer que todo o esforço que precisa ser feito é feito apenas da sua parte, de parecer que as pessoas não se importam como você se importa. Esse tempo de sequidão, muitas vezes, Deus vem trazendo refrigérios, pão caseiro, que às vezes a gente traz aquele ânimo, aquela respirada a mais, e em vez de a gente caminhar na direção de uma transformação, de uma mudança, às vezes a gente foge ainda mais. Mas Deus é Deus que não nos deixa sozinhos, ainda que a gente fuja. E o Elias vai fugir para mais distante do povo, mas nunca para mais distante de Deus. Para o Elias, ele está caminhando, quando ele vai para Horebe, depois de comer o pãozinho do anjo,
Depois que ele vai para Horebe, ele está caminhando mais para o sul de Israel, ou seja, para mais distante de Israel e de seu povo de onde ele veio. Mas não está caminhando para distante de Deus, porque não há lugar tão distante de Deus onde nós possamos nos encontrar. O salmista diz assim, lá no Salmo 139, para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, não tem para onde fugir do teu espírito. E é isso que acontece com Elias aqui. Aquilo que o salmista diz no Salmo 139 é o que o Elias vive aqui. Ele corre para distante e chega em Horebe. E o Horebe é o monte de Deus. E ali a gente começa a ver o vento do Espírito soprar. E há até uma mudança drástica de cenário. O cenário 1 é o Elias no deserto. Até o cenário passa para a gente essa imagem de sequidão. Deserto, solidão, aridez, dificuldade. De repente ele vai caminhando para longe, mas mal sabe ele que quanto mais para longe ele caminha, de repente quando ele vê, ele está no monte de Deus. Agora o cenário já é outro, ele está numa montanha, um lugar arejado, um lugar de visão mais ampla. E é curioso algumas coisas que acontecem aqui, porque, por exemplo, o texto diz que ele caminha 40 dias. Esse número é muito significativo. Esse número na Bíblia ele é muito significativo, porque 40 na Bíblia simboliza o tempo necessário para uma profunda transformação. O tempo necessário para que alguém passe por um processo de profunda transformação. Então, 40 anos que o povo caminhou no deserto, esses 40 anos que eles ficam ali, passa por uma grande transformação. Aquela primeira geração incrédula vai morrer nesse trajeto de 40 anos para que uma outra geração cheia de fé entre na terra prometida. 40 dias que Jonas prega a Nínive e Nínive se converte. Então 40 dias, um processo de profunda transformação da cidade de Nínive. 40 dias que Jesus vai ser testado no deserto. 40 dias necessários para que Jesus possa perceber a sua identidade, construir a sua relação de Messias ali, porque lembramos que Jesus é 100% Deus, 100% homem, é assim que diz a teologia clássica, né? Jesus é Deus e homem, e como homem precisava passar por esse profundo processo de transformação para começar o seu ministério, enfim. O dilúvio, 40 dias. O dilúvio. Moisés no monte, 40 dias. Essa realidade de 40, essa expressão 40, aparece na Bíblia Sagrada mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes ela se repete. E tem esse significado que é esse tempo necessário para uma transformação. Esse tempo necessário para que haja uma virada de chave, sabe como? Haja uma mudança radical. E aqui nós temos um Elias que está vivenciando uma mudança de chave. Antes ele estava no deserto, agora ele está no monte. Num lugar seco, árido, agora ele está num lugar arejado. Num lugar onde não tem como ter uma visão muito ampla. No deserto você não tem muita visão muito ampla. No lugar mais arejado, no alto do monte, você já vê para além. Você vê para além. É muito bonito, a escrita do texto é belíssima. E aqui agora a semente começa a germinar dentro de Elias. Esse Elias que é um campo árido, uma terra seca, interiormente, que vive uma realidade de terra seca exteriormente, agora Elias tentando fugir de tudo e de todos. Elias está longe das pessoas, mas não está longe de Deus. E ali diz que ele entrou na caverna e o Senhor vem a ele e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele vai responder: eu tenho sido zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas traíram o Senhor, eles rejeitaram a tua aliança, eles queimaram os teus altares. Eu estou aqui, eu procuro viver bem, mas eu sou o único que sobrou, ainda estão tentando tirar a minha vida. Parece que ele está elaborando o sofrimento, sabe? Parece que ele está elaborando, colocando para fora, elaborando o porquê que ele está vivendo aquela situação. Ele começa a pensar sobre, afinal de contas, por que eu estou aqui? Acho interessante isso, porque quando Deus se coloca em diálogo com Elias, Elias começa a pensar as razões que o levaram até aquele lugar. Como é que foi que Elias se sentiu tão sozinho assim? Ele começa a elaborar isso, ele fala: eu fiz de tudo, eu me mantive fiel, mas olha, os israelitas profanaram o teu nome, profanaram teus altares, e agora ainda tem uma rainha que quer me matar. Ele começa a elaborar as razões do seu sofrimento, ele começa a pensar sobre o que o coloca naquela situação de solidão. Mas
Ali, naquele encontro com Deus, neste lugar onde o vento do Espírito começa a soprar, ele começa a discernir a presença de Deus. É interessante que chega uma hora que Deus diz assim, olha, sai um pouquinho aqui dessa caverna que está neste monte, e eu vou passar. Eu vou me revelar para você, Elias, eu vou passar. E aí diz que veio primeiro um vendaval, mas um vento tão forte, tão forte, tão forte, que esmigalhava as pedras. Mas diz o texto que Deus não estava nesse vento que esmigalhava as pedras. Depois teve um terremoto que sacudiu tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois um fogo que consome o que vê pela frente, mas Deus não estava no fogo. E depois diz que veio uma brisa que parecia um murmúrio de tão suave. E Deus estava na suavidade da brisa. Veja, Deus começa a mostrar para Elias que o discernimento a respeito da presença de Deus não é tão óbvio quanto parece. Nós somos, como acredito que o Elias também deve ter sido criado, sob uma perspectiva de que as manifestações de Deus elas têm que ser estrondosas e sobrenaturais. Nós somos criados sob essa mensagem muito forte sobre as nossas vidas. Se é Deus, vai ter que ser estrondoso, extraordinário, tem que ser megalomaníaco. Afinal de contas é Deus, né, gente? Então o negócio tem que ser, estroboscópico, tem que ser uma coisa absurda. Tem que ser um vendaval, tem que ser um fogo queimando, tem que ser um terremoto que arrebenta tudo. Se não for grande, então não pode ser Deus. E de repente Deus mostra para Elias que a sua presença está numa brisa tão suave que parece um gemidinho, um murmúrio, um som tão pequenininho. E eu fico pensando quantas vezes Deus se manifesta na nossa vida nas coisas mais simples e aparentemente insignificantes e a gente não vê. Porque nós queremos encontrar Deus no terremoto, nós queremos encontrar Deus no vendaval, queremos encontrar Deus no fogo que queima, queremos encontrar Deus no extraordinário e deixamos de ver Deus nas coisas ordinárias, nas coisas mais simples do viver. Veja que a presença de Deus aqui na vida do Elias, ela se manifesta através de duas coisas que de mais simples não poderia haver igual. Primeiro, um anjo que faz um pão. Um pão. E deve ter sido tão bom quanto o seu. Eu acredito. Um pão, que é uma coisa mais ordinária da vida do que um pão. E depois um ventinho que sopra, aquela brisazinha suave. Eu fico pensando assim que se fosse Elias, tá? Elias era muito mais santo que eu, oxe. Mas imaginando, talvez perseguido, aquela confusão toda, aquele monte de gente atrás dele, talvez Elias estivesse pensando assim, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, aquele fogo que o Senhor mandou para consumir lá, o sacrifício, manda na cabeça da Jezabel, né? Manda na cabeça do Acabe, acabe com ele, Senhor. Nossa, terrível essa. O trocadilho foi ruim, hein? Que o Senhor acabe com o Acabe. Exato. Então, nossa, só que aí Deus vem, não é no vendaval, não é no fogo, Deus vem numa brisa suave. A brisa suave me lembra muito graça, não me lembra juízo. O fogo me lembra juízo. A brisa suave me lembra graça. Eugene Peterson, num livro Espiritualidade Subversiva, ele vai dizer o seguinte: a coisa mais importante que está acontecendo agora é o que Deus está fazendo. Nós atrapalhamos, falamos demais. A coisa mais importante que está sendo dita agora mesmo é algo que Deus está dizendo. Coisas maravilhosas estão sendo feitas e ditas agora mesmo. Olhe, escute. A gente fala demais. A gente ouve de menos. A gente ouve de menos porque a gente tem uma expectativa muitas vezes irreal e infundada. Para o que você está fazendo. Tem determinados momentos da vida, irmão, que a gente não tem que ficar lutando contra, dando murro em ponta de faca. Tem determinados momentos da vida que a gente tem que parar tudo o que a gente está fazendo para ouvir o que Deus está falando.
Porque uma coisa é certa, Deus está falando. Enquanto você está aqui agora, Deus está falando. Quando você está no trabalho, Deus está falando. Deus não deixa de falar hora nenhuma. Deus não deixa de trabalhar hora nenhuma. E se a oração é uma conversa, não é assim que a gente diz? Que a oração é uma conversa? Deixa eu te contar um segredo. A oração é uma conversa que Deus começou a falar primeiro. A oração não é uma conversa que eu estou falando para Deus, mas é uma continuidade da conversa que Deus começou a ter com a gente. Para tudo, ouve, deixa Deus revelar coisas maravilhosas num vento. Gente, eu não sei você, a gente adora viajar, a gente gosta demais de viajar. Para qualquer coisa que seja especialmente destino natureza, a gente gosta muito. E como a gente ora, sentado diante de uma cachoeira, no Pico da Bandeira, uma água gelada, mas uma beleza, que não tem como não ver Deus ali. Às vezes a gente espera ver Deus na tormenta, e às vezes é aquele mar calminho, que dá para você andar de stand-up. Às vezes Deus está ali. Eu me lembro de uma cena belíssima que nós tivemos, quando estávamos fazendo o batismo de um irmão, Renato Freixo. Se estiver virtualmente com a gente, depois esse vídeo vai ser gravado, deixa um abraço para Renato. E quando nós fomos batizar Renato, na praça, a praia da Praça dos Namorados, uma pessoa estava fotografando, e quando ele desceu, uma tartaruga levantou a cabeça na hora. Sabe aquele tipo de cena que não tem como planejar? E ele depois falando com a gente, pastor, como eu vi Deus nessa imagem. Coisa simples, irmãos. Um bebê que a gente pega no colo. Talvez é algo tão comum. Mas e quando você tira um bebê dos escombros? Aí você vê Deus. A gente tem que aprender a ver Deus no sorriso de uma esposa, no sorriso do marido. Aprender a ver Deus nos filhos, na casa, no sustento de casa, nas bênçãos que Deus tem para você e para mim. E quantas são, irmão e irmã? Olha para trás. Lembra daquela bicicletinha barra circular que você andava nela? Ah, se você é da década de 80 para trás, você tinha uma barra circular, ou então uma Caloi, que era chique. Monark Brisa. Monark Brisa. Essa é da época. Era ostentação essa demais. era ostentação. Essa é da época que ping-pong era chiclete top das galáxias, né? Chiclete de bola. Lembra disso? Chicle de bola. Chicle de bola. Nossa, nós estamos ficando velhos. Aí lá, desde que nascemos. E aí, olha para trás. Se não quiser fazer um esforço tão grande da sua memória, pega a foto. Lá de trás, você vai ver que até você melhorou. E tem uns que o tempo fez um bem que você não tem ideia. Ah, todo mundo o tempo faz né? bem. Gente, Deus está com a gente. Deus não abandona a gente. Mas Deus é brisa suave. Brisa suave. E aqui, Deus está fazendo Elias refletir sobre isso, inclusive gerar no coração e no coração de Elias novos sonhos, novos projetos. Lá no versículo 15, 16, ele diz: vai por onde você veio, Elias. Você ainda tem um rei para ungir. Você ainda tem um sucessor para ungir, Eliseu. Então vai, você ainda tem muita coisa para viver. Nessa experiência com Deus, onde ele está se sentindo sozinho, esse também é um lugar onde Deus começa a mostrar a ele coisas que ele não tinha percebido antes. Espera lá, não, minha vida não acabou porque Jezabel quer me matar. Eu ainda tenho reis para ungir. Eu ainda tenho um profeta para ungir. Mas Deus começa a fazer com que Elias observe aquilo que ele não consegue observar. Ele diz assim: olha, eu fiz conservar em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Lembra que Elias está dizendo assim: ah, Senhor, eu fiquei sozinho. Deus está dizendo para Elias: não, eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você não é o único fiel, não, tem mais gente fiel. Volta de onde você veio, para que você se encontre com essas pessoas e seja capaz de olhar para elas. Elias começa a ver aqui Deus colocando novamente em movimento. Deus diz: não, Elias, você vai, volta. Então Elias volta e encontra Eliseu, que vai ser o seu sucessor e seu discípulo. E agora aquele Elias que se sentia solitário
tem alguém que vai andar sempre com ele, que mais? Foi capaz de deixar a família para ser o seu parceiro de ministério. Meu irmão, minha irmã, a solidão é uma experiência devastadora e com o potencial de realmente tirar da gente o sentido de viver. Eu acho que é inevitável que nós nos sintamos sozinhos em algum momento da vida. Acho que é inevitável. Em algum momento, a gente vai passar pela experiência da solidão. Vai passar pela experiência de achar que a gente está cercado de gente, mas que não tem ninguém que se importe com a gente o suficiente. Não tem ninguém que sustente mesmo a nossa vida. Em algum momento da vida, a gente pode ser levado a pensar e a se sentir assim. E eu não sei se você já passou por isso, mas quando a gente passa por experiências dolorosas, na nossa experiência de fé, a gente se consola com a Bíblia Sagrada. E se consola quando a gente observa que outros irmãos e irmãs na fé, inclusive homens e mulheres que a gente considera heróis e heroínas na fé, viveram as mesmas experiências que nós podemos viver hoje também. E como foi que eles saíram disso? Como foi que eles conseguiram reverter a história? Aqui no Elias, foi a sensibilidade, a presença de Deus, que não o abandonou mesmo no momento de maior solidão. E como foi que a experiência de Deus se tornou perceptível para Elias? Nas coisas mais simples e menores que você pode imaginar. Na brisa que sopra, no convite a continuar e na possibilidade de encontrar alguém que pudesse ser parceiro para a sua vida e para o seu ministério. Não sei se você hoje está se sentindo sozinho, mas eu gostaria que o texto fosse um convite para você. Nem tudo que a gente sente é real, no sentido da materialidade da coisa. É real porque a gente está sentindo. Não estou invalidando o seu sentimento. Mas muitas vezes as nossas percepções nos traem. Muitas vezes as nossas percepções estão equivocadas. O Elias achava que ele estava sozinho e Deus mostrou que não. Que tinha mais gente para caminhar com ele, que tinha um discípulo para caminhar com ele, e que ele ainda era útil e importante lá em Israel, por mais que ele quisesse fugir. Deus consegue fazer com que o olhar de Elias se expanda e seja ampliado. E hoje eu quero te perguntar, será que você também não precisa disso, sabe? De ter o seu olhar ampliado, de ter a sua sensibilidade aguçada para perceber a presença de Deus, que está se manifestando na sua vida, nas pequenas coisas, inclusive naquelas às quais você não dá atenção. Será que você também precisa ter a sua fé renovada para ver o que você ainda não consegue ver, os 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal? Será que você também precisa de que Deus te renove a esperança, de que você ainda tem um lugar útil na vida e no mundo? Ei, não, Elias, sua vida não acabou, você tem muita coisa para fazer ainda. Você tem rei para ungir, você tem um discípulo para ungir. Epa, pera lá, vamos ampliar essas possibilidades. Será que você também precisa disso? Se você precisa, como Elias precisou, de um toque do Espírito Santo de Deus nessas direções, eu quero te convidar a orar comigo e apresentar a sua vida diante do Senhor. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Se você está passando por um momento de sequidão interna ou externa, por uma terra árida e desafiadora, internamente ou externamente, nós queremos orar com você. Aliás, eu queria fazer um desafio para você. Queria te convidar a vir aqui na frente, vamos orar juntos aqui. Amém. Amém. Deus falou o seu coração. Amém. E vivencia um momento desafiador na sua história. Tem? Vamos orar juntos. Não é que a oração do pastor é mais poderosa. Não é que ficar mais perto do palco é mais poderoso. Não é isso. Mas é essa atitude de Elias de: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos levantar do lugar? Vamos mexer? Vamos nos mover? Vamos seguir numa direção dizendo: eu preciso passar por esse processo? Às vezes dentro do nosso coração, irmãos, a gente está rodeado de gente, mas se sentindo sozinho. Às vezes,
Deus está com a gente sabe disso. E ainda assim a gente está se sentindo só. Às vezes o ambiente que a gente está é tão árido e tão desértico que é dor e sofrimento que nos assola. Eu quero pedir que você ore. Eu vou orar junto com você, mas eu gostaria que você orasse e com as suas palavras, do seu jeito. Você dissesse para o Senhor o que está dentro do seu coração. E se for apenas uma repetição como Elias fez, repita. Chega mais para cá para caber o pessoal que está chegando ali. Para a gente deixar o corredor ali. Pode chegar. Se for a mesma coisa que Deus já sabe, não tem problema, repete. Deus pergunta de novo. Mas fala para Deus. Diga para o Senhor. E mais, eu quero fazer um segundo. Nós vamos orar, mas eu quero fazer um convite. Se você veio aqui é porque você está se sentindo sozinho. Mas hoje eu quero convidar você que não está se sentindo sozinho para ser o anjo na vida de alguém. Né? Você pode ser um anjo? Eu queria te pedir. Você pode levantar e vir aqui orar com alguém que está aqui na frente? Adotar alguém aqui. Adota alguém aqui e fala assim, ó, vou orar com você não está sozinho não, eu quero ser um anjo para você aqui hoje. Se tem um conhecido seu, adota. Se não tem conhecido seu, acaba de conhecer e adota também. Não está nem indo para a internet ainda, nem está pegando vocês aqui também não, tá? Só pega a gente. Então pode vir, abraça alguém e fala aqui, eu quero ser um anjo para você hoje. Quero colocar minhas mãos, quero te dar um abraço. Quero dizer para você que tem alguém para orar com você. Ó, tem duas irmãs aqui, pode se apertar e vir aqui na frente. Chega mais aqui, Miriam. Tem alguém aqui para orar com a nossa irmã aqui, Eva, que também precisando. Deixa eu ver, tem mais alguém que está sozinho? Tem um irmão aqui, ó, Marcelo. Chega aqui para orar aqui com ele. Pode entrar aqui, vem aqui, Miriam. Pode entrar, Miriam. Pode vir, pode vir. Deixa eu ver, eu quero mais ou menos. Lelê, você pode vir aqui, por favor, orar com essa irmã? Isso. Tem alguém sozinho? Aqui. Isso, dá um abraço aí, não deixa ninguém sozinho. Está todo mundo com alguém? Todo mundo com alguém aí? Aqui, Evinha aqui. Faltou alguém? Faltou alguém? Não? Então nós vamos orar. Pedindo que ninguém se sinta só, sabe, irmãos e irmãs? A família na fé pode ser esses 7.000 joelhos que nos dobraram diante de Baal, sabe? Às vezes é o vento suave, a família na fé. Eu queria te convidar que você abrisse o seu coração agora e que você dissesse a Deus das suas palavras, do seu jeito. Tem um irmão, uma irmã que está orando por você agora. Mas dissesse com as suas palavras do seu jeito. Deus está difícil, Deus está complicado. Dá nomes isso, coloca isso para fora. Mesmo que baixinho ou não, mas coloca isso para fora agora. Oh, Deus. E deixa que Deus fale. Porque Deus já está falando com você. Deus já está falando comigo. Deus já está falando com a gente. Pai querido, nós queremos aprender a parar tudo para ouvir o Senhor falar com a gente. Por favor, Deus. Deus amado, nós clamamos a Ti. O Senhor sabe, e cada irmão e irmã que aqui está também tem consciência, e por isso vieram aqui, consciência das dores internas, das questões internas, da terra árida, seca, que muitas vezes está no nosso coração. E por isso, Deus, eu peço no nome de Jesus que como uma palavra, como um sopro suave a estes corações, eu oro e peço, Pai, faça brotar, Deus, a esperança dentro desse coração. Por favor, Senhor. Faça, Pai amado, brotar, Deus, e florescer a esperança, a fé, a confiança de que o Senhor está e jamais deixará de estar com teu filho e tua filha, jamais. Por favor, Jesus. Deus, no nome de Jesus, se é uma terra árida, vivenciada, fora de si, no cotidiano da vida, quer seja no trabalho, na família, nos negócios, o Senhor sabe, este irmão e irmã também tem conhecimento disso. Eu peço no nome de Jesus, Pai, Pai amado, nos conduza ao alto do monte. Amém, Jesus. Para uma visão mais panorâmica, Pai. Para termos um ambiente onde possamos ver de forma mais panorâmica, Senhor. E nós possamos enxergar da forma como o Senhor enxerga. Porque às vezes, Senhor, nós queremos vendaval, às vezes nós queremos fogo, terremoto. E tantas vezes, Pai amado, o Senhor se manifesta como uma brisa suave. E é exatamente aí, Deus, que nós queremos enxergar o Senhor. Oh, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai. Que nenhum de nós que aqui está venha subestimar os pequenos começos. Oh, Jesus. Por mais simples que sejam,
mas que sejam para nós como passos de fé, Pai. Oh, Pai. Passos de fé que damos na direção da transformação da nossa vida. Se há, Deus amado, alguém aqui que sofre por questões emocionais, Oh, Deus. Deus amado, que Misericórdia, afetam Jesus. a mente, o corpo, eu peço no nome de Jesus, traga uma brisa suave Em nome sobre de este Jesus, irmão e Espírito irmã, de Pai. Deus, sopra, Espírito Santo Deus, no de nome Deus. de Jesus, Pai. Nós te Por somos favor, gratos, Espírito Senhor, Santo. porque o Senhor se faz presente Ah, conosco. Jesus. E nós Oh, abençoamos Espírito de cada Deus. coração aqui, Deus, e pedimos, Senhor, transforme, Oh, Deus Espírito amado, esse pranto em festa, Pai. Oh, Jesus. Sopra, No nome de Espírito Santo Jesus. Deus. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo venha sobre nós, para que nós jamais nos sintamos sozinhos. Amém. Para que Pai. nós possamos nos sentir abraçados pelo amor do Deus triuno. Amém. Para que nós possamos nos sentir encorajados pelo amor do Deus triuno. Amém. Para que nós possamos nos sentir impulsionados pelo amor do Deus triuno. Que o Senhor nos faça, Deus, sair daqui hoje enxergando os 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, enxergando as companhias no caminho, enxergando o teu abraço de amor, enxergando, Deus, a brisa suave, a tua presença na brisa suave do viver, ó Deus. Que nós saiamos daqui renovados e esperançosos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, uma semana cheia de brisa suave para você. Deus abençoe. Dá um abração aí para quem está junto, por quem você orou. Deus abençoe Fala muito. assim, ó, tô aqui se precisar de um anjo. Deus abençoe. Quem sabe tem anjo aqui que sabe até fazer um pão caseiro, né, gente? Oxe. Tem anjo aqui que faz pão caseiro? Dá aí para essa pessoa que você orou essa semana, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana para você. Deus abençoe.